Você sabia que nas profundezas da zona de exclusão de Chernobyl existe uma área onde até mesmo os cientistas mais corajosos evitam colocar os pés? É um lugar que desafia tudo o que sabemos sobre a vida e a sobrevivência. Depois do desastre nuclear de 1986, a previsão era sombria. A fauna local, exposta a níveis mortais de radiação, morreria em questão de semanas, talvez meses. A área se tornaria um deserto silencioso, um monumento à nossa própria capacidade de destruição. Mas algo completamente diferente aconteceu. A natureza, em sua resiliência implacável, se recusou a morrer. E o que surgiu das cinzas radioativas é ao mesmo tempo fascinante e profundamente perturbador. Nos primeiros anos após o acidente, enquanto a poeira radioativa assentava, relatos estranhos começaram a surgir. Histórias sussurradas por liquidadores, os heróis que trabalharam na limpeza e por soldados que patrulhavam o perímetro. Eles falavam de animais deformados, criaturas que pareciam combinações impossíveis. Como se a natureza, em seu desespero para se reconstruir, estivesse jogando fora o manual de instruções. Imagine um mundo onde as regras da biologia foram suspensas, onde a evolução não acontece mais ao longo de milênios, mas em uma única, terrível geração. Perto da antiga Floresta Vermelha, uma área tão contaminada que as árvores morreram e ficaram com uma cor fantasmagórica de ferrugem. Os relatos se tornaram ainda mais bizarros. Guardas de patrulha relataram ter visto alcateias de lobos que não se pareciam com nenhum lobo que já tinham visto antes. Eram maiores, quase do tamanho de ursos pequenos, com uma pelagem estranhamente espessa e desgrenhada. Mas o mais assustador eram seus olhos. Testemunhas juram que eles tinham olhos brancos e brilhantes, quase opacos, que encaravam os visitantes humanos sem nenhum traço de medo. Normalmente, um lobo selvagem evita o contato humano a todo custo. Mas esses lobos de Chernobyl pareciam observar, estudar, como se os intrusos em seu território fossem eles, e não nós. A estranheza não se limitava à terra. Os rios e lagos dentro da zona de exclusão, como o famoso lago de resfriamento da usina, se tornaram repositórios de isótopos radioativos. A pesca é estritamente proibida, mas a tentação de um lugar sem concorrência atraiu pescadores ilegais ao longo dos anos. E as histórias que eles trouxeram de volta são material de pesadelo. Eles falavam de pixies atorrigantes muito maiores do que o normal, que por si só já é impressionante. Mas alguns afirmaram ter encontrado peixes com anomalias chocantes. Placas ósseas expostas crescendo para fora da pele, como uma armadura defeituosa. Uma história particularmente macabra fala de um peixe que, mesmo depois de ser pescado e ter a cabeça cortada, continuou se debatendo violentamente por vários minutos, um espasmo muscular que desafiava a própria morte. Talvez o incidente mais documentado e perturbador tenha ocorrido em 2002. Uma equipe de pesquisa internacional estava instalando câmeras remotas para monitorar a vida selvagem perto da cidade fantasma de Pripyat. A ideia era obter um vislumbre de como os animais estavam se adaptando sem a presença humana. Uma noite, uma das câmeras, posicionada perto de um pântano lamacento, capturou o movimento. A princípio, a imagem granulada em preto e branco era difícil de decifrar. Parecia um cervo, talvez um alce, se arrastando pela lama. Mas quando a criatura se aproximou da câmera, a equipe na sala de controle ficou em silêncio. Não era um cervo normal. Seus membros dianteiros estavam dobrados. Ao contrário, na articulação do joelho, forçando-o a se mover de uma maneira desajeitada e grotesca. Sua pele, em vez da cor marrom saudável de um cervídeo, estava manchada com tons escuros, quase pretos, em padrões irregulares. E então, o momento que gelou o sangue de todos. A criatura parou. Ela lentamente virou a cabeça em direção à luz infravermelha da câmera, como se soubesse que estava sendo observada. Seus olhos refletiram a luz, com um brilho vazio. A equipe, em pânico, decidiu recuar no dia seguinte.
para recuperar o equipamento. Eles nunca mais viram aquela criatura. E a filmagem, embora discutida em círculos fechados, raramente é mostrada ao público. O que explica esses fenômenos? A ciência tem algumas respostas, mas elas só tornam a situação mais complexa. A radiação ionizante danifica o DNA. Em muitos casos, isso leva a tumores, doenças e morte. Mas em outros, causa mutações. A maioria dessas mutações é prejudicial, resultando em descendentes que não sobrevivem. Mas e se, apenas por acaso, uma mutação conferisse alguma vantagem bizarra em um ambiente envenenado? E se a natureza, em sua infinita capacidade de experimentação, estivesse simplesmente testando novas formas? Pense nos javalis de Chernobyl. Estudos mostraram que eles têm níveis de césio, Fu e Baisenshi em seus corpos, que seriam letais para a maioria dos outros mamíferos, incluindo nós. No entanto, eles prosperam. Sua população explodiu na ausência de caçadores humanos. Como eles sobrevivem? Seu sistema biológico se adaptou de alguma forma para lidar com a carga radioativa? Ou eles estão simplesmente vivendo vidas mais curtas e dolorosas, mas se reproduzindo rápido o suficiente para que a população como um todo sobreviva? A resposta ainda não é clara. E não são apenas os grandes animais. Insetos, pássaros, até mesmo fungos mostraram mudanças. Algumas espécies de pássaros na zona têm cérebros menores do que seus parentes de fora. Aranhas tecem teias com padrões caóticos e assimétricos. E claro, existem os famosos fungos negros que crescem nas paredes do próprio reator destruído. Esses fungos não apenas sobrevivem à radiação intensa, eles parecem se alimentar dela usando um processo chamado radiossíntese, semelhante à fotossíntese, mas usando radiação em vez de luz solar para gerar energia. Eles estão literalmente comendo a radiação. Isso nos leva de volta àquela área proibida, o coração da zona de exclusão. Um lugar que os guias chamam de o cemitério de máquinas, onde os veículos e helicópteros usados na limpeza foram abandonados. É um dos pontos mais radioativos do planeta. Os cientistas que monitoram a zona raramente entram lá, e quando o fazem, é por períodos muito curtos. É aqui que os rumores mais selvagens persistem. Sussurros de criaturas que não se encaixam em nenhuma categoria conhecida. Alguns falam de uma espécie de roedor noturno, grande e agressivo, que escava tocas na terra contaminada. Outros mencionam avistamentos fugazes de algo que se move entre as árvores da Floresta Vermelha. Algo que não é lobo nem urso. Algo com uma silhueta que não faz sentido. São apenas histórias de fogueira, nascidas do medo e da radiação. Talvez. Mas em um lugar onde fungos comem radiação e lobos não temem o homem. O que é realmente impossível. Ninguém sabe o que realmente vive nas partes mais profundas e perigosas de Chernobyl. Hoje, a verdade é que a zona de exclusão se tornou o maior e mais assustador experimento não intencional do mundo. É um vislumbre de como a vida pode persistir e se transformar em face de uma catástrofe que nós criamos. A natureza não esqueceu o que aconteceu em 26 de abril de 1986. Ela carrega as cicatrizes em seu próprio código genético. Ela apenas mudou. E em segredo, longe de nossos olhos, ela continua mudando. E talvez, apenas talvez, seja melhor que não saibamos tudo o que se esconde na escuridão radioativa de Chernobyl. Obrigado por assistir! Se você ficou tão intrigado quanto eu com os mistérios de Chernobyl, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas explorações em lugares proibidos e histórias desconhecidas. Até a próxima!